Volta, como é que foi? Aí o café estava bom? Esse café de Gil é um café milagroso, né? Diz que quem toma um todo dia, no final, está aprovadíssimo. Até para concurso de juiz, não está aprovando. Tem muita gente que foi aprovado aí no concurso aqui, né? Então, até para concurso de juiz está aprovando, né? Então, concurso de conciliador e juiz leigo está aprovando também. O café de Gil é uma coisa sucesso. Olha lá, a gente viu aqui o quê? O fisco versus contribuinte, galerinha, ou responsável tributário. Quem é que liga um ao outro? A lei. E para o pagamento do tributo. Tudo bem? O que é que a gente já conversou? A gente falou que o conceito de tributo está no artigo 3º do CTN. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrado mediante atividade administrativa vinculada. E depois a gente veio aqui também, tributo é imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição especial e empréstimo compulsório. Olha que coisinha, né? Mamata, só na mão. Eu falei para vocês que a gente ia ficar rodando aqui, não foi isso? Agora a gente vai falar da lei, mas não propriamente a lei que institui o tributo. A gente vai falar como essa lei vai ser produzida. A gente vai entrar na seara agora de saber como é que essa lei pode ser produzida. A gente vai falar, então, dos princípios e limitações ao poder de tributar. Porque é o seguinte, uma coisa que a gente tem que ter em mente, a sanha arrecadatória, ela é devastadora. Devastadora. Quando se pensa, né, não, eu estou precisando de dinheiro, vamos tributar. Nunca se pensa em fazer contenção de gasto. Observe bem, né? Veja o Jornal Nacional hoje de noite. Não, o governo está sem dinheiro, vamos aumentar a carga tributária. Sempre assim, é sempre direcionado a aumentar a carga tributária. Nunca se pensa, não, a gente vai cortar do gasto. Não, cortar do gasto é sempre complicado. O detalhe do Brasil hoje é que o Brasil ele chegou no momento que se você aumentar a carga tributária, a produtividade cai. Eu esqueci o nome, é efeito tesoura, a curva de Laffer. Obrigado, Silvão. Obrigado. É a curva Laffer. Se aumentar a carga tributária, a produtividade cai. Então, cai também a arrecadação tributária. A gente vive esse momento hoje no Brasil. Né? Então, assim, mas o pensamento, se você for para o jornal, aumento de carga tributária. A sanha arrecadatória do Estado, ela é punk. Ele vai em cima. O que acontece? Volta para a primeira aula. Tributar é expropriar. É o quê? Retirar da propriedade. O Estado pode tributar? Pode. A Constituição autoriza. Mas a Constituição diz também para ele, coisinho, vá com calma, viu? Não pode ir batendo com tudo, não. Vá devagar. Você pode tributar, mas você vai ter que fazer como? Dentro dos limites estabelecidos na Constituição. Então, a Constituição me traz limites a essa sanha arrecadatória. Porque, rapaz, observe bem, se não tivesse essa sanha arrecadatória, ou se não tivesse essas limitações, levava tudo. A gente estava aqui agora sem nada. Sem nada. E com um discurso bonito ainda. Né? Que você está contribuindo, tal. Mesmo que você esteja sem comida. Não, mas você tem que contribuir. Assim não, é com calma. Então a Constituição, ela protege. Essa proteção da Constituição, nós vamos chamar de princípios. Por que está aqui
Porque ele limita a lei que vai estabelecer uma relação entre o fisco e o contribuinte. Eu nunca me esqueço que um dia eu estava em casa sentado, ou em casa não, eu cheguei em casa, encontrei Rafa sentado. Rafa hoje está com 5 anos. Rafa devia ter 3 anos e meio, mais ou menos. Encontro Rafa sentado vendo o desenho da Branca de Neve. Né? Sentado sozinho, era um dia sábado, meio-dia. Entrei, estava dando aula aqui. Cheguei lá, encontro o Rafa. Está vendo o quê, papai? Ele, papai, Aí eu sentei, Branca de Neve. No momento, a Rainha Má mandou os guardas, era aquele Branca de Neve velho, o desenho meu velho, mandou os guardas arrecadarem os impostos com os aldeões. Os guardas entravam nas casas, os aldeões falavam que não tinham nada. Os guardas entram nas casas e levam cadeira, levam galinha, levam prato. E aí, Rafa olhando, eu fiz, filho, veja bem, momento certo, oportuno, de bater um papo sério com ele. O exemplo ali, Rafa, veja bem. Né? Ele me olhou, aí eu fiz, filho, você está vendo a cena? Eles estão praticando um confisco. E de acordo com o artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal, é vedado à União, aos Estados Federais e municípios, utilizar o tributo com efeito de confisco. Então, o tributo ele não pode ser tão elevado que venha a desestimular a propriedade ou a atividade produtiva. Você entendeu, Rafa? Rafa, entendi, papai. Aí ele olhou para mim, papai. Aí eu, diga, Rafa, você viu que o espelho fala? Aí eu fiz, é verdade, Rafa. O espelho fala. Mas foi um bom momento. Naquela hora ali eu já consegui o quê? Colocar na cabeça dele e trazer ele amanhã para ser meu estagiário, né? Sabe como é? Já tem que ir pensando, certo? Galerinha, isso são os princípios. Fora de brincadeira, né? Esses são os princípios. Então, os princípios, eles limitam essa lei que institui o tributo. Qual o primeiro princípio que a gente vai se ater? É o princípio da legalidade. Vamos começar com ele? Legalidade. Ora, legalidade, artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal. Vamos lá abrir a Constituição. Primeira coisa, é importante para a gente estar com esse caput em mente. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Eu só quero trazer essa palavrinha aqui, Todos esses incisos são direitos e garantias fundamentais. Não podem ser abolidos pela Constituição ou por emenda constitucional. São direitos e garantias fundamentais. É reconhecidamente, viu? Todos esses que a gente vai falar aqui, quando ele fala assegurados, são garantias fundamentais. Não pode haver emenda constitucional tendente a abolir tais direitos. Só para que fique claro. Beleza? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado. Vedado. Tudo que ele fala aqui é vedado. A União, aos Estados Federais e aos municípios, exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Exigir, instituir. Aumentar, né? Aumentar tributo sem lei que o estabeleça. O que é que ele está querendo falar? Aquilo que a gente já conversou no conceito de tributo. Todo tributo decorre de lei. Que lei é essa? Lei estrito sensu. A lei que passa pelo processo legislativo. Só que eu não posso parar aí. Eu tenho que ir no CTN. O CTN complementa isso aí. O CTN diz para a gente, no artigo 97, somente a lei pode, olha lá, somente a lei pode a instituição de tributo ou a sua extinção, a majoração ou a sua redução. Então, como é que eu tenho que entender o princípio da legalidade?
Somente a lei vai instituir ou extinguir, majorar ou reduzir tributo. Fácil? Fácil demais. Fácil demais. Eu não vou nem falar Rafa. Se eu perguntar isso a Lucas, Lucas tem 1 ano e 6 meses. Luquinhas, fala aí para a gente o princípio da legalidade. Você vai entender que ele falou exatamente isso aqui. Somente a lei pode instituir ou extinguir, majorar ou reduzir tributo. E quando eu falo lei, é lei estrito sensu. Passa na Câmara, passa no Senado, chancela, né, sanção presidencial. Exatamente, né, em cada ente, o seu processo legislativo. Beleza? Isso aqui vai cair na sua prova? Não. O que vai cair na sua prova? As exceções. As exceções. Elas mesmo. O que vai estar lá? Exceção. Doutores, olha lá. Primeira exceção. Coloca no caderno. Exceção. Eu tenho o decreto. Né? Alguns tributos podem ter alíquotas modificadas por ato do Poder Executivo. Decreto. Quais são eles? Aí eu tenho que ter na cabeça. O II, o IE, o IPI e o IOF podem ter alíquotas modificadas por decreto. II, IE, IPI e IOF podem ter alíquotas modificadas por decreto. Bora na Constituição de novo? Aqui no artigo 153, ele vai... não está mais fácil botar lá, meu Deus do céu. Parágrafo 1º do 153. Ele vai dizer para a gente assim: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos incisos 1, 2, 4 e 5, II, IE, IPI e IOF. Tem uma coisa em comum nesses tributos. Todos eles são extrafiscais. O que significa ser extrafiscal? Os tributos são fiscais e extrafiscais. Fiscal, quando visa arrecadar. Qual o tributo que é fiscal? Todos. E alguns são extrafiscais, quando participam de políticas públicas para fomentar ou abster condutas. No caso, por exemplo, do II, é um tributo fiscal, ele arrecada, mas é extrafiscal. Eu faço o quê? Aumento o imposto de importação quando eu não quero que a mercadoria entre no país. Eu abaixo quando eu quero que a mercadoria entre. Né? O IPI, quando eu quero que a mercadoria seja consumida, eu reduzo o IPI. Quando eu quero que a mercadoria não seja consumida, é o caso do cigarro, eu aumento o IPI. O IOF, quando eu quero que tenha muito dinheiro na rua, eu abaixo o IOF. Se eu quero controlar a inflação, eu aumento o IOF, fica mais caro. Quem já atrasou o cartão de crédito aqui, sabe qual o valor do IOF. O IOF vem violento. Né? Então, são tributos com natureza extrafiscal. É por isso, pela sua natureza, que você deixa a cargo do Poder Executivo aumentar ou abaixar a alíquota. É uma prerrogativa do Executivo. Porque o Executivo está mal com o Legislativo. Se ele manda uma lei para aumentar ou abaixar a alíquota, essa lei vai levar o quê? Anos aí para ser aprovada. Então, ele abaixa ou aumenta a alíquota. São necessidades urgentes. Entenderam, doutores? Mas não só eles. Coloca aí na lista também, o ICMS monofásico sobre combustível e a CID combustível. Tanto o ICMS monofásico sobre combustível quanto a CID combustível também tem alíquotas modificadas por ato do Poder Executivo. Tanto o ICMS monofásico sobre combustível
quanto a CID combustível, também são exceção à legalidade. Podem ter as suas alíquotas modificadas por ato do Poder Executivo. Tudo bem, doutores? Facinho essa? Muito facinho. Bota no caderno. Exceção 2. Olha lá. Exceção 2. Medida provisória. Artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal. Vamos lá nela? Foi ICMS monofásico sobre combustível e CID combustível. O artigo 153, parágrafo 1º. Os outros são o 177, parágrafo 4º e o parágrafo 4º do 155. Só para... Eu não coloquei por causa do andamento da aula. Vamos aqui. No artigo 62... Tem uma emenda 62 aqui, chata pra caramba. Melhor subir assim. Artigo 62, parágrafo 2º da Constituição. Não. Aqui, peraí. Aqui. Parágrafo 2º. Olha lá. Medida provisória que implique a instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos no 153, 1, 2, 4 e 5 e 1542, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele que foi editada. Vamos pegar o primeiro detalhe. Impostos. O STF entende, aqui eu estou no Constituição Federal, artigo 62, parágrafo 2º da Constituição. O STF entende que a expressão imposto deve ser lida aqui como tributo. E a gente acabou de confirmar isso na própria questão do exame da ordem. Né? A expressão imposto é vista como tributo. Tudo bem? Então, coloca no caderno assim, medida provisória pode instituir ou majorar tributos. Medida provisória pode instituir ou majorar tributo. Beleza? Fácil? Fácil. A pergunta é, medida provisória é lei? Não. Medida provisória tem força de lei. Medida provisória não é lei, mas ela tem força de lei. Então, apesar dela não ser lei estrito sensu, ela pode instituir tributo, instituindo naquele exercício deve ser convertido em lei até o final do exercício, sob pena de perder sua eficácia. É o que ele está falando aqui para a gente. Só que aí vem, medida provisória não pode tratar, no parágrafo 1º do mesmo artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º, ele traz aqui para a gente o seguinte, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, inciso 3º, reservada à lei complementar. Aí é que vem a porra. Exceção, veja bem, vamos construir o raciocínio. Todo tributo deve ser instituído ou extinto, aumentado ou reduzido através de lei. Entretanto, o tributo pode ser instituído ou aumentado através de medida provisória. Entretanto, a exceção dentro da porra da exceção. A exceção dentro do diabo da exceção. Entretanto, medida provisória não pode, naquela frase onde eu coloquei, naquela exceção mesmo, continua, ponto, aí bota aí, entretanto, medida provisória não pode tratar dos tributos que são reserva de lei complementar, vírgula.
Entretanto, medida provisória não pode tratar dos tributos que são reserva de lei complementar, vírgula, sendo eles, dois pontos. Ditado de classe, né? Vocês andaram para ver esse negócio desse. Sendo eles, dois pontos. Letra A, empréstimo compulsório, ponto e vírgula. B, imposto sobre grandes fortunas, ponto e vírgula. C, imposto residual. E, ponto e vírgula. D, contribuição social residual. Então vamos lá. No instante, eu coloquei questão. Parece que essa porra não cai. Mas, na aula de hoje, caíram duas questões da prova passada, né, da última. Ou seja, ele perguntou exatamente isso. Empréstimo compulsório foi instituído por medida provisória. É verdadeiro ou falso? Falso. Eu não vou abrir a questão de novo, que a gente já viu. Empréstimo compulsório é reserva de lei complementar. E os tributos que são reserva de lei complementar não podem ser objeto de medida provisória. Quais são eles? Empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, imposto e contribuição social. De novo, que eu senti uma galera com 37, 35. De novo. Quais são eles? Empréstimo compulsório, imposto sobre grandes, imposto e contribuição social, 41, 42, né? Daqui a pouco chega nos 47. Beleza? Pessoal, é importante essa merda? É. É fácil? É também, porra. Mas vai cair na prova? Não precisa nem falar, né? Vai cair na porra da sua prova. E não é a exceção. É a exceção da exceção. Quem ficou com a primeira exceção, marcou medida provisória. Qual foi a primeira exceção? Tributo pode ser instituído ou majorado por medida provisória. Foi a primeira exceção, mas dentro da exceção tem uma nova exceção. Então, fixa aí. Terceira exceção. Agora, terceira exceção mesmo. Terceira exceção. Coloca aí. Atualização, coloca assim. Atualização monetária da base de cálculo dos tributos. Galerinha linda. Olha lá. Artigo 97, parágrafo 2º do CTN. Olha para cá. Vamos para o CTN 97, parágrafo 2º. Presta atenção, porque isso aqui não é difícil. Mas, às vezes, o jogo de palavra confunde a gente. Não constitui majoração de tributo para os fins do disposto no inciso 2º deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Não constitui majoração. Veja bem, para eu majorar, eu tenho que fazer por lei. Pegou aí, Elzinha? Se eu vou majorar, é por lei. Então, se eu vou corrigir a base de cálculo de um tributo, não precisa ser por lei. Pode ser por decreto. Uma vez que ele falou que não é majoração. Veja bem. Carla tem um imóvel que vale 100 mil. Ok?
Pronto. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, 100 mil. Só que de um ano para o outro, o que acontece? Eu tenho que atualizar a base de cálculo. Eu aplico o IPCA, que é o índice, né, de preços ao consumidor amplo, que é a inflação, e vou achar, sei lá, vou pensar aqui, 101 mil. Eu aumentei a base de cálculo de Carla? Não. Eu majorei? Não. Eu fiz o quê? Corrigi. Se eu corrigir, eu posso fazer isso por decreto? Posso. Por quê? Porque não é majoração. Vamos voltar de novo? Olha lá. Ó. Não constitui majoração, não constitui de tributo para o fim do disposto no inciso 2º desse artigo a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Agora tem um detalhe. Eu posso fazer? Posso. Mas eu vou fazer isso de que forma? Pelo índice oficial da correção monetária. Porque veja bem, se alguém já aplicou o índice oficial da correção monetária, né, no caso da inflação, ele não é tão agradável assim. Você olha para o índice e fala assim, rapaz, não deu muita coisa não. Entenderam? Então você vai ali e fica... Aí o cara, ao invés de aplicar o IPCA, aplica o IGPM, que é melhor, é mais agradável, é massa. Em vez de ir para 101 mil, foi para 103. Porra. Veja bem. O Poder Executivo pode fazer, contanto que seja pelo índice oficial de correção, que é o IPCA, que é a inflação. Se for índice superior, é majoração. Se é majoração, tem que ser feito por lei. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Existe uma súmula, olha que súmula bacana, STJ 160, que vai dizer para a gente o seguinte, olha lá para ela, é defeso ao município, defeso é o quê? Proibido. Atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial da correção monetária. Quer dizer, se for no percentual do índice, pode ser por decreto. Por que pode ser por decreto? Porque não é majoração, é atualização. Mas se for em percentual superior, é uma majoração. Não pode ser por decreto, deve ser por lei. Vocês estão entendendo onde está morrendo o problema? Se não entenderam, olha o que foi cobrado na última prova. 160 do STJ. Galerinha, olha como foi cobrado. Que prova é essa? Exame 20, não. Que prova é essa? Isso, está aqui, ó.